Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de assistência ao paciente em situação de urgência e emergência. Eu sou o professor enfermeiro João Lucas e a gente vai estar falando um pouquinho sobre assistência ao paciente no sistema renal, ou seja, o que pode acontecer aí em algumas situações de urgência e emergência, né, situações com o sistema renal. Então, o sistema renal, né, os rins, digamos assim, tem um termo muito comum que diz, são os filtros do corpo, né? Então, bora lá. Normalmente, a nível de informação, nós temos em torno de 1,4 a 1,8 milhões de brasileiros com DRC, doença renal crônica. Em torno de 60 mil pacientes, né, estão mantidos em diálise. Em torno de 25 mil pacientes foram transplantados de forma renais. Quando a gente tem alguma alteração no sistema renal, a gente tem uma redução, então, aí, na qualidade de vida do paciente. Isso custa aos cofres públicos, né, o SUS, em torno de 1,8 bilhões, né, a cada ano. Ou seja, esse padrão de manter um paciente em diálise, em hemodiálise, ele causa aí um rombo bacana. E teria sim como a gente evitar algumas patologias associadas ao sistema renal. Então, normalmente a função específica do sistema renal ou dos rins, né, ele é remover as escórias metabólicas, ou seja, aqueles restos metabólicos e substâncias químicas estranhas, como é o caso da ureia, da creatinina, do ácido úrico e da hemoglobina. Ou seja, está em excesso ou que o corpo não precisa, durante a filtração, então, aí dessa urina, digamos assim, o rim tem a função, né, de formar a urina e também de secretar, de jogar fora aí essas condições metabólicas que o corpo não precisa mais, né? E entre outras funções dos rins está a regulação do balanço hídrico, né, da água, digamos assim, a regulação dos eletrólitos, a regulação do equilíbrio ácido-base, o controle da pressão arterial, a regulação da produção de eletrólitos, né, a síntese da vitamina D ativa, né, através do fosfato do cálcio, e a secreção das prostaglandinas, né? Então ele tem essa função de auxiliar aí na secreção desses dejetos, digamos assim. O rim também tem a função de produção hormonal através da sua glândula suprarrenal, né? Então ele vai produzir a eritropoetina, que vai estimular a produção de hemácias, né? E também a renina, que eleva a pressão arterial. A vitamina D atua no metabolismo ósseo e regula a concentração de cálcio, fósforo no nosso organismo. Então, tudo isso pode acontecer, pessoal, de forma muito comum. Se funcionar tudo da perfeita forma, a gente não vai ter nenhuma ausência, vai ter a produção completa. O problema é, a partir do momento que a gente começa a ter uma falha no sistema renal, começa a ter uma alteração também em padrão hormonal e de metabolismo, tá certo? Então, para lembrar um pouquinho da condição anatômica, né? Os rins estão localizados um a cada lado do corpo, mais ou menos na região do flanco direito e esquerdo, tá certo? Logo acima do rim aí, a gente tem as adrenais do rim. Lembrando que um rim ele tem um formato aí de grão de feijão, ele vai ter um peso médio aí, né, de em torno de 150 gramas, tá certo? Então, lembrando, só mais uma vez, ele está na região dorsal, né? Ele está no nível da T12 ou TL3 e o peso médio em torno de 150 gramas, tá certo? Nós temos aí na anatomia microscópica do rim, com unidade funcional, a gente tem o néfron. Cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons. Ele é formado por um componente tubular, a cápsula de Brown, o tubo contorcido proximal, a alça de Henle, né? O tubo contorcido distal e o tubo coletor. Então, essas são algumas estruturas anatômicas do nosso rim, né? E de componente vascular, o que vai levar, então, esse sangue lá para poder ser filtrado, digamos assim, nós temos aí a arteríola aferente, nós temos o glomérulo, né? Os vasos peritubulares, né? E a arteríola eferente. Então, tem a arteríola aferente e a eferente, tá certo? E quando a gente não tem um funcionamento completo do sistema renal, a gente vai ter algum tipo de insuficiência. Começamos, então, falando, então, né, pessoal, da insuficiência renal aguda. A definição dela, em termos gerais,
é perda súbita da função renal, retenção de produtos catabólicos, né? Esses produtos que deveriam ter sido secretados não foram, geralmente associada à diminuição do volume urinário, é a via final de várias doenças, classificada de acordo com o sítio da lesão. Então, ela pode ser pré-renal, intra-renal e pós-renal, né? Então, a classificação pré-renal, vamos ter uma queda aí do fluxo sanguíneo, ou por meio de uma vasoconstrição, ou por uma queda da pressão da perfusão renal, você vai ter uma queda na quantidade de sangue que chega no rins, digamos assim. Nós vamos ter uma depressão de volume, né, por meio de uma hemorragia ou uma queimadura, por exemplo. Algum tipo de doença cardíaca, um ICC, doença congestiva crônica, né? Vamos ter uma vasodilatação periférica, no caso de sepsis, por exemplo, infecção generalizada. Vamos ter aí uma resistência vascular renal, por meio de algum tipo de cirurgia ou síndrome hepatorrenal, algum tipo de anti-inflamatório excessivo, principalmente anti-inflamatório não esteroide, tá certo? Temos a renal, digamos assim, a lesão renal, que é uma lesão no tecido renal, né? Ela causa por uma isquemia renal prolongada, ou a falta de oxigenação ou de irrigação desse rim, por algum tipo de uma nefropatia, ou por pigmento, por exemplo, no meio de algum contraste, por exemplo, uma mioglobulina, ou uma hemoglobinúria, né? Que seria aí um aumento, uma condição de hemácia a mais na condição da urina, da produção. Alguns agentes tóxicos para o rim, né, como antibiótico, contraste, né, inibidores ECA. Alguns processos infecciosos, como a pielonefrite ou a glomerulonefrite, por exemplo, aguda, que surgiu daquele momento. Então, vou causar aí uma insuficiência renal. Lembrando mais uma vez, anti-inflamatório, ele tem um risco muito grande para o rim. Então, evitar o uso abusivo de anti-inflamatório, usar apenas quando for indicação médica, não usar a torto e direito sem a devida necessidade. É o caso muito comum do diclofenaco de sódio, tá certo? A insuficiência renal aguda, né? Na sua classificação, temos as pós-renais, que é a obstrução do fluxo urinário. Então, temos a obstrução uretral, por meio de coágulos ou mesmo cálculos, né? Pedras, digamos assim. A obstrução do colo vesical, por meio de uma hiperplasia, muito comum na hiperplasia de próstata, tá certo? E a obstrução uretral, que é por meio de cálculos. Então, a gente tinha uma pedra na região renal, que ela desceu e acabou obstruindo a região da uretra, tá bom? Lembrando que a próstata é um órgão masculino, né, uma glândula, digamos assim, e é importante que todo paciente realize aí após os 40 anos, de preferência, o exame da PSA, né, ou exame de toque. É muito comum hoje a gente fazer só exame de sangue, caso haja necessidade de fazer exame de toque. O aumento prostático está muito ligado a algumas condições cancerígenas, então é importante que o homem evite, então se faça um cuidado prévio para que não haja, então, aí, uma sequela maior, digamos assim. A insuficiência renal aguda, né, ela pode causar em torno de 50% aí a morte do paciente que não é tratado de forma correta, em torno de 15% da recuperação completa, sem nenhum tipo de lesão, em torno de 5% não tem nenhum tipo de recuperação, então vai acabar levando à morte, e 35% é uma recuperação incompleta, ou seja, ele vai precisar de uma estabilização do complemento vital, e em muitos casos até mesmo de uma complementação de uma hemodinâmica, digamos assim, tá certo? A insuficiência renal aguda, no seu curso clínico, né, ela começa a partir de uma exposição do paciente a uma droga, algum tipo de acontecimento. E a gente tem uma fase inicial, que seria isso, e uma fase de manutenção, que ela vai ter uma variação conforme a duração e o volume, né, que vai acontecer, o volume urinário. Ele começa a ter um débito urinário, vai reduzindo até o momento que para, né? Normalmente, ele vai ter em torno de 500 ml de urina por dia, não mais do que isso. Vai ter presença de hemácia e leucócito na urina, né? Além de células epiteliais e uma perda proteica pequena, mas que vai existir. Depois a gente vai ter uma fase de recuperação, onde vai ter uma rápida elevação aí do volume urinário.
por incapacidade tubular de reabsorver esse volume, né? E a gente vai ter um aumento, assim, em torno de 200 ml por dia. E provavelmente uma diálise vai ser necessária. E a gente pode ter depois aí uma recuperação funcional, que após vários dias de diurese normal, a gente tem uma redução gradual da ureia e a creatinina plasmática. A gente vai começar a ter uma queda aí de ureia e creatinina, tá certo? Algumas coisas que vocês podem achar no paciente, alguns achados diagnósticos, né? O paciente pode apresentar criticamente doente e um pouco letárgico. Ele vai apresentar náuseas, vômitos, né? Diarreia, pele ressecada. Ele vai ter uma respiração que apresenta um odor um pouco mais forte, um odor fétido. Ele vai ter sonolência, cefaleia persistente e algum tipo de contratura muscular. Ele vai ter uma dificuldade de achar uma posição de conforto, digamos assim. Vai ter aumento dos níveis de ureia e creatinina por meio dos exames de sangue e de urina, né? Ele vai ter uma hipercalemia, ele vai ter uma acidose metabólica, algumas anomalias de cálcio, fósforo, normalmente uma queda de cálcio, um aumento de fósforo. Ele vai ter uma anemia derivada de uma queda da eritropoetina, tá certo, pessoal? Isso pode ser algumas condições. Pode apresentar boa parte desses achados ou um ou dois desses achados, mas é bom sempre estar atento, certo? O tratamento sempre consiste primeiro em diagnosticar tudo isso, achar por meio de exames, né? E às vezes restrição de algum tipo de hidroeletrolítica, né? Aporte nutricional e cuidados gerais do paciente. Em alguns casos será necessário algum tipo de diálise, tá certo? O tratamento ele pode ser preventivo, conservador e às vezes diário, né? O preventivo é evitar que tudo isso aconteça, para ser mais evidente. O conservador é um tratamento medicamentoso, né? Onde a gente vai tratar esses desequilíbrios hidroeletrolíticos existentes. Vamos restringir a condição hídrica do paciente e nutricional, né? Manter o bicarbonato sérico acima, um nível um pouquinho mais alto, para que a gente consiga manter um padrão de equilíbrio, né, do paciente. E prevenir outras complicações, como hemorragia, ou de qualquer âmbito, mas principalmente digestiva, e algum tipo de infecção. Então, tem que prevenir esse paciente, mesmo durante o tratamento. E, por último, um tratamento diálico, né? Que é uma prevenção para impedir que a gente perca completamente a função renal desse paciente. Saindo da insuficiência renal aguda, a gente passa para uma insuficiência renal crônica, onde a gente tem uma deteriorização progressiva e normalmente irreversível da função renal. A gente vai ter um desequilíbrio metabólico e hidroeletrolítico, tá certo? Muito comum é causado por doenças crônicas degenerativas, como é o caso da hipertensão arterial ou a diabetes, por exemplo, infecção urinária, obstrução urinária, doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo, a glomerulonefrite crônica, a pielonefrite crônica, os rins policísticos, né, ou aqueles rins que apresentam muitos cistos ou até mesmo cálculos, tá certo? Anti-inflamatórios não esteroides, a hiperfosfatemia e doenças congênitas hereditárias, aquelas que o paciente já vem habituado na família. Normalmente, se a gente tem um paciente renal crônico e ele tem um filho, né, uma geração seguinte, pode acontecer dessa geração também apresentar doenças renais crônicas, certo? As glomerulonefrites, né, elas são a destruição lenta e progressiva dos glomérulos e uma perda gradual da função do órgão. E com o tempo ela vai causar, então, a insuficiência renal crônica. A doença pode ser causada por problemas específicos do sistema imune, mas a causa, né, específica ainda é desconhecida. E a gente não sabe como prevenir em casos gerais. Mas acontece que quando ela fica de forma crônica, acaba que ela lesiona e causa insuficiência renal no paciente. O lúpus, né, para quem não sabe, é uma doença autoimune e ela acaba produzindo anticorpos contra as células do nosso corpo, o que vai lesionar, então, o caso do padrão renal. Os estágios da insuficiência renal crônica, né, a gente tem um estágio reservado, onde a gente tem uma perda de em torno de 40% a 75% da função do néfron. A insuficiência renal completa, né,
ou onde a gente perde em torno de 75 a 90% da função do néfron, e a gente tem uma doença renal de estágio terminal, onde não tem mais função nenhuma do padrão renal, onde existe aí a necessidade de uma diálise. Então a gente precisa, então o paciente não vai conseguir fazer a filtração do nosso sangue, né? Se fosse dividir isso em fases, né, nós temos a primeira fase, onde vai ter a diminuição da função renal, a segunda fase, onde tem a insuficiência renal, a terceira fase, onde vai ter alguma alteração no padrão funcional, onde a gente tem alguma anomalia, e a quarta fase, ou fase terminal, que a gente vai ter que realizar ou um transplante ou uma diálise por completo nesse paciente. As complicações mais comuns da insuficiência renal, em termos gerais, seriam as cardiovasculares, mas pode causar também edema pulmonar, arritmia, hipertensão arterial, derrame do pericárdio, né, que seria o extravasamento de líquido aí, o infarto ao miocárdio e ainda a embolia pulmonar. Na região gastrointestinal, náusea, vômito, gastrite, úlcera gastroduodenal, hemorragia e desnutrição. Em região no sistema neurológico, né, irritabilidade neuromuscular, alteração do estado mental, sonolência, convulsões e levar o paciente mesmo ao coma. Dermatológicas, muito comum edema, prurido, uridrose, né, cristalina, que seria aí a presença de uma secreção ou ainda de um prurido evidente na região. Hematológicas, anemia, infecciosas, pneumonia, sepsemia, infecção urinária, infecção de ferida, ou seja, uma lesão aí, aumento de uma condição de lesão do cutânea, que vai aumentar o potencial risco de lesão ou de uma infecção nessa ferida, tá certo? As complicações da insuficiência renal aguda em região metabólica, pessoal, mais comum seria uma hiponatremia, né, hipercalemia, uma acidose, uma hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hipomagnesemia, né, como eu já disse antes, e hiperuricemia, né? Então, já tem várias alterações de padrões metabólicos que vão dificultar ou até mesmo impedir o funcionamento completo do nosso organismo. As complicações, em alguns casos, é, né, muito comum, pessoal, então o tratamento em caso dialítico, para ser mais evidente, a parte da diálise é um tratamento alternativo, porque em alguns casos vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais realizar aquela diálise. Então vai ter que fazer, então, no caso, provavelmente uma condição de transplante deste paciente. Então, a doença renal crônica, estima-se que cerca de 50% dos pacientes, né, com a DRC, doença renal crônica, não tem acesso aí ao transplante, ao tratamento sobre essa condição. Então, acaba que o paciente ele gera uma outra patologia, derivada de uma patologia renal, e aí só trata a segunda patologia, a renal vai ficando sempre para trás, tá certo? Então, a gente conclui que a epidemia da doença renal, ela somente será controlada através do intenso programa preventivo. Então, é prevenir para ter que evitar esse padrão renal crônico. Então, a principal prevenção da IRA, né, é proporcionar a hidratação correta ao paciente, monitorização de pacientes críticos, né, tratar a hipotensão, prevenir e tratar algum tipo de infecção, monitorizar medicações metabolizadas ou excretadas pelo rins. Esse rins está jogando para fora, ele tá reduzindo, ele está segurando essas secreções. Como que está o funcionamento da excreção desses metabólicos, né? Os cuidados de enfermagem, né? Monitorar o paciente, principalmente as condições hídricas, ficar muito atento ao deto urinário, quantas vezes o paciente foi ao banheiro, qual que é o volume, alterações do peso corporal, edema, alterações de sons cardíacos e respiratórios e o aumento da dificuldade respiratória. Sempre manter ou administrar uma dieta rica em calorias e pobre, né, digamos, com pouca proteína e sódio e potássio. Estimular o repouso, né, evitar qualquer tipo de infecção, fornecer cuidados com a pele e cuidados com hemodiálise, no caso, se for necessário. O tratamento, né, muitos casos por meio de hemodiálise, né, uma diálise peritoneal ou até mesmo um transplante renal. Tá certo, pessoal?
A terapia digamos, substitutiva, que é o caso da diálise, né? Ela pode ter uma diálise peritoneal ou ainda a hemodiálise, né? E por final a gente vai ter aí um transplante renal, tá certo, pessoal? É muito importante ressaltar todo paciente que extrai tratamento renal, a gente tem aquela mania, toma água, muito cuidado. O paciente que faz hemodiálise, ele tem um padrão e uma quantidade específica de ingesta, digamos assim, de líquidos. Então, nem sempre o paciente que tem problema renal vai poder tomar água à vontade. É claro que a hidratação é importante, mas fique muito atento às orientações. Ah, não, é rins, toma água. Cuidado. A água, sim, é importante, de suma importância, é sim um tratamento preventivo, mas após a doença instalada, tem outros tratamentos que vão ser necessários, né? E é isso, pessoal. Falamos um pouquinho hoje sobre o tratamento, a condição do sistema renal. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço.